Muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O que eu queria dizer antes do intervalo é que a igreja moderna está colocando sua fé em muitas coisas sem ser Cristo e na cruz. E parece que pensamos que a cruz fez algo pequeno para nós e outras coisas fazem isso ou aquilo. Mas, se colocamos nossa fé em qualquer coisa sem ser Cristo e a cruz, é um insulto para o Senhor, é um adultério espiritual. Estamos falando do jejum, é bíblico. Jejuar é bíblico, mas quando colocamos nossa fé naquilo e pensamos, se jejuarmos não sei quantos dias, vai me dar vitória sobre o pecado. Não vai, não é o bastante. E a igreja moderna também tem abraçado a psicologia humanista como a solução e a resposta para os problemas do homem. E Deus chama de adultério espiritual. Eu estou certo ou não? Está sim. E tem outras coisas também, não importa o que seja. Se colocamos nossa fé naquilo, pode até ser dar dinheiro, se damos muito dinheiro, ou qualquer outra coisa que podemos nomear. Deixa eu mencionar algo a respeito disso. Eu concordo com o que você está dizendo, mas alguns dos pregadores mais fortes e conhecidos calvinistas hoje em dia se agarram tanto na doutrina, mais especificamente a doutrina deles, e saldo a eles por amar a doutrina e a palavra, mas não sei se vocês já ouviram isso. Quando você escuta eles pregando, acho que eles elevaram sua doutrina acima de Cristo. Entendeu? Pegaram a declaração de doutrina deles, sua posição. Acreditamos nas 16 doutrinas fundamentais, mas eles desenvolveram ela de uma maneira que, se são as 16 fundamentais, eu concordo. Mas, de um certo ponto, eles exaltaram aquilo acima de Cristo e da cruz, como se a crença na doutrina te salvasse. E mesmo a doutrina sendo importante, eu não tenho ouvido muito da pregação bastante para dizer sobre o que eles pregam e ensinam. Estou pensando em um homem na Califórnia conhecido que tem um seminário lá que não é pentecostal. Um grande homem com uma grande igreja, tem um seminário, tem a sua própria Bíblia, escreveu livros e eu escutei ele outro dia, olha, e ouvindo ele eu pensei, misericórdia, tem tanta doutrina aí que eu concordo com você, algumas eu não concordo, porque ele é um calvinista, né, extremo, e a posição dele é que se você não crê nisso, você nem vai para o céu. Ele é muito contra o batismo com o Espírito Santo. Sim, e olha, as pessoas, se não tomarem cuidado, podem pegar a doutrina, por mais que amamos elas, e exaltar acima de Cristo e da cruz. Se você construir a doutrina na fundação da fé de Cristo e da cruz, isso não é possível. Ah, eles dizem que sim, eles dizem que sim. Ainda assim, tudo está conectado naquilo, construído em cima daquilo, para cima ou para baixo, você não vai sair da fundação e conseguir interpretar a Bíblia corretamente. Então, a única verdade que Paulo enfatizou acima de todas era a verdade do que Cristo conquistou e nossa necessidade de manter a fé naquilo. O que o irmão Gray introduziu em meio a isso é a sutileza da carne e da lei e da doutrina que nossos grupos, nossa fundação de doutrina, na realidade, pode se tornar uma lei e, acreditando nisso, nesse caso dos calvinistas,
é a soberania de Deus. É o que representa a maioria dos calvinistas, a soberania de Deus. Que Deus é soberano e essa é a chave para entender tudo. Acreditar na soberania de Deus. E fazendo isso, e olha só, voltando aqui, quando Pedro viu esses animais impuros em uma visão, não eram só os animais, mas de uma certa forma, podemos dizer que uma doutrina estava descendo naquele lençol, pois a lei do Antigo Testamento falava sobre não comer aqueles animais. Mas se nós colocarmos a nossa fé em uma doutrina, e ela é sutil assim, se colocarmos a nossa fé somente na doutrina de algo, ao invés de uma pessoa e na obra de Jesus Cristo, o que ele conseguiu no Calvário, então, sutilmente nossa fé pode ser removida da verdade e ser colocada em uma doutrina que é verdadeira, se é que isso faz sentido. Bem sutil. E na igreja, já ouvi você dizer várias vezes que quando você começou o centro familiar de adoração e perguntou qual seria a base apropriada para a comunhão, você concluiu, depois de uma reunião, concluiu que somente uma era estar salvo. Então, você estava dizendo, irmão Swegger, era que ser salvo em relação ao sangue de Cristo, uma crença que Cristo morreu por nossos pecados. Quando aceitamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo, confessamos Ele como nosso Salvador, só isso nos salva. Isso é o bastante para ser membro da igreja. Você lembra disso? Claro, lembro. É o que você enfatizou. Então, o que o irmão Bob está dizendo, o que eu estou dizendo também, é que fazer algumas pessoas seguirem a um ponto, até pentecostais, exaltando línguas demais. Quando exaltamos algo acima do sangue de Jesus, estou entendendo o que você está dizendo e eu não tenho escutado tanto a esses pregadores, então não posso dizer com honestidade ou dar minha opinião sobre o que pregam ou não pregam, mas sei do que você está falando. A doutrina deles é a doutrina calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, e dizem que quem não acredita nisso não está salvo. Verdade, outro dia eu escutei uma conferência, eu encontrei na internet. Faz pouco tempo, estava fazendo algumas pesquisas na internet e eu vi uma apresentação, um vídeo e quis assistir. Era durante um culto deles, em uma conferência quando ele denunciou o pentecostalismo há uns anos atrás. Eu escutei aquilo e pensei, eu concordo com 90% do que ele está dizendo aqui, mas aí quando ele começa a falar de outra coisa, falando de livre-arbítrio, eu não concordei com aquilo, creio que temos o livre-arbítrio, e ele levou além e disse, se você não crê assim, você não faz parte da igreja. Exato. Isso elimina Cristo e o que ele fez na cruz. Seria parecido com as tradições como líderes religiosos tinham nos dias de Cristo, que se elevavam acima do evangelho, colocando a doutrina acima? Você está correto. E temos que entender algo sobre esse povo. Eles não têm o poder de Deus, não sabem nada do poder de Deus, mas construíram uma grande igreja e um grande seminário, grande aos seus olhos, mas nem tão grande aos olhos de Deus. Entendi. E olha, toda a salvação deles está naquela doutrina. Não está nem em Cristo, no que ele fez na cruz do Calvário. Está na doutrina. Eu não os ouvi, mas já li. Só Deus sabe quantos livros de algum dos pregadores que eu respeito muito mesmo, mas senti que estavam errados sobre aquilo, mas focalizavam em uma doutrina. E como você falou, quando você não crê assim e não vê, alguns não eram assim. E olha, eu conheci o Dr. John O'Rice muito bem, e éramos bons amigos, sério. E ele pregava a doutrina dele de maneira forte, mas ele sempre voltava para Cristo e o que Cristo fez na cruz, pois era o centro da mensagem dele. Mas o homem que você mencionou, eu li outro dia
que ele disse que não recomendava a minha Bíblia. E aí, ainda assim é muito bem vendida, né? Certo. E nesse culto que você disse que ele fez, eu li algo a respeito daquilo e ele estava tão radical, espalhando ódio contra os pentecostais, que alguns pregadores se levantaram e foram embora, porque ele dizia: você é do demônio, está possesso, quem ora em línguas está possesso. E eu li alguns testemunhos, pessoas se levantaram e saíram dali, pois acharam errado. Mas agora, aquele homem lá é salvo? Olha, eu duvido, viu? Eu oro para que seja, espero que seja. Eu não desejo o inferno para ninguém. E escutando ele pregar em um domingo de manhã, porque eles gravam, irmão Swaggart, é um culto morto. Certo? Morto. Não aguentaria 15 minutos daquilo. Eu escutei ele há uns 25 anos atrás. Eu vi um programa de televisão desse irmão e foi tão morto que as pessoas mortas chamam de morto. Por aí vai, sabe como é que é? Mas eles dependem eu digo eles, seja quem eles forem, eles dependem daquela doutrina específica. A fé deles não está em Cristo. Podem te dizer que está, mas como alguém falou aqui outro dia, os pregadores pregam o que eles acreditam. É isso que eles pregam. E todos nós somos assim, pregamos o que acreditamos, e eles não estão pregando Jesus Cristo e Ele crucificado. Eles mencionam aqui e ali, e alguns estão. Como mencionei o Dr. John Norris, ele pregava muito sobre a cruz, na medida que ele entendia e o que ele conhecia, não é? Mas alguns deles, esse que você mencionou aí mesmo, olha... Você crê nessa doutrina e crê como eu acredito, senão você vai morrer e ir para o inferno. E o que eu quero dizer é que eles acabaram elevando isso acima de Cristo e a cruz. Exatamente. E transformaram a doutrina deles em um ídolo e estão adorando ela. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Uma das